Xadrez. Defesa siciliana. A defesa siciliana é uma das escolhas mais confiáveis contra E4. Junto com E5, que vimos na maioria das lições de abertura dos cursos até agora, C5 é uma das escolhas mais populares entre negras. A siciliana é extremamente comum em todos os níveis de jogo, porque geralmente leva a posições táticas complicadas, com oportunidades para ambos os lados. Em nossas próximas lições, veremos outros tipos de abertura ainda não abordados no curso. Você já deve estar familiarizado com as aberturas do peão de rei, E4 e E5, e com a defesa escandinava, E4, D5, já vistas no curso. A abertura siciliana segue o seguinte esquema: E4, C5. Apesar do avanço do peão de C5 não ajudar negras a desenvolverem nenhuma peça, é um movimento bastante útil, com o propósito de contra-atacar o avanço do peão de D, sem perder o par de peões centrais. Brancas jogam cavalo F3, desenvolvendo o cavalo ao centro e preparando o avanço de D4, planejando recapturar com o cavalo e ganhando um tempo ao centralizá-lo. Negras jogam D6. Negras, a essa altura, já possuem uma ampla opção de movimentos disponíveis. As alternativas mais populares seriam cavalo C6 ou E6, ambas levando a sistemas de jogo completamente diferentes. A diferença entre elas é uma questão de gosto. Muitos grandes mestres preferem o esquema de jogo que aparece após C5, e essa flexibilidade em usar os peões centrais é uma das razões por que a siciliana é tão popular. Brancas jogam D4, lutando pelo controle central, e abre a posição para o desenvolvimento do restante de suas peças. Este é um movimento padrão em quase todas as variantes denominadas abertas. Se brancas não optarem por avançar D4 em algum momento, as posições que resultam são classificadas como fechadas. Negras jogam C toma D4, negras capturam o peão de D4 cumprindo com o propósito da jogada C5, ou seja, evitar que brancas estabeleçam os dois peões do centro. Alguns argumentam que D4 é um erro posicional, pois brancas abrem mão de um peão central por um de ala. Contudo, a maioria dos jogadores optam por D4, ou seja, a siciliana aberta, devido à atividade que brancas ganham no desenvolvimento de suas peças, o que na maioria das vezes compensa a concessão posicional feita. O jogo naturalmente se torna dinâmico e cheio de oportunidades. Brancas retomam com cavalo, cavalo toma D4. Recapturar com cavalo é mais razoável do que com a dama, seguindo os princípios clássicos da abertura, ou seja, nunca desenvolver sua dama em estágios iniciais do jogo. Observe também a vantagem de brancas no desenvolvimento, além da atividade de peças. Negras jogam cavalo F6. O cavalo do rei raramente é desenvolvido para outra casa que não F6. Negras agora atacam o peão de E4. Brancas jogam cavalo C3. Naturalmente, brancas continuam com o desenvolvimento do cavalo da dama, defendendo o peão de E4. Agora, negras seguem com G6. Mais uma vez, negras teriam muitas opções de movimento. Jogar, por exemplo, A6 levaria à amplamente difundida variante Najdorf, que tem seu nome graças ao GM Miguel Najdorf, e é a variante preferida de muitos ex-campeões mundiais, como Bob Fischer e Garry Kasparov. E6 levaria à variante Chevening, enquanto que cavalo C6 é conhecida como variante clássica. Essas opções são também muito conhecidas. G6 caracteriza a variante conhecida como dragão, ou siciliana dragão. Negras escolhem fianquetar o bispo, o que coloca pressão sobre a diagonal A1-H8. Muitos grandes mestres têm preferência por essa abertura
porque fornece às negras grandes possibilidades de contra-ataque, todas relacionadas ao bispo situadas nessa diagonal. Brancas seguem com bispo e3, desenvolvendo uma peça em apoio a d4. Negras seguem o natural bispo g7. Lembre-se de sempre posicionar o bispo após avançar o peão, característico do fianqueto, de modo a cobrir as debilidades causadas pelo avanço deste peão. Brancas jogam f3. Por meio deste lance, evitam que negras possam jogar cavalo g4, atacando o bispo em e3. A ideia de brancas é jogar dama d2 e rocar na ala da dama, para eventualmente iniciar um ataque na ala do rei. Esta forma de jogo, típica dessa estrutura de peões, é conhecida como ataque iugoslavo e é considerada a abordagem mais desafiadora contra a siciliana dragão. Negras seguem com roque na ala do rei. Brancas jogam dama d2, preparando para rocar na ala da dama. E negras jogam cavalo c6, desenvolvendo o cavalo em direção ao centro. Brancas jogam bispo c4. Esta é a variante com bispo c4, mas também seria possível seguir com a variante do roque grande, como vimos. Negras então desenvolvem sua última peça menor, o bispo para d7, e prepara-se para trazer a torre para c8, criando contra-jogo na coluna de c. Lembre-se sempre que seus movimentos na abertura devem estar diretamente relacionados com seus planos no meio do jogo. Muito embora estejamos vendo estágios separados, você deve empregar estratégias que conectem a forma como você desenvolve suas peças com a estratégia que você pretende seguir. Por fim, brancas rocam na ala da dama. Como você pode recordar, nós analisamos posições similares de roques opostos em lições anteriores. O plano de brancas é avançar h4 e depois h5 e jogar bispo h6, de modo a conseguir um ataque na coluna de h. Enquanto isso, negros irão tentar criar contra-jogo em direção ao rei branco, através de cavalo e5, torre c8 e dama a5. Esta posição é uma das mais desafiadoras, devido ao grande número de possibilidades táticas que ambos os lados possuem.